Se você não entende muito bem como funciona a alavancagem, esse vídeo é para você. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alavancagem. Eu sei que a maioria de vocês começa a operar e não faz nem ideia do que é alavancagem no mercado, até que em algum momento você ouve alguém falando sobre alavancagem e aí você começa a querer entender um pouco melhor. Eu sei como é que é, já estive aí também, já passei por isso, mas como tem muita dúvida, e principalmente porque acho que a conscientização está aumentando, e as pessoas estão começando a falar que a alavancagem é perigoso, mais do que já falavam anteriormente, né? Acho que a maioria de vocês está buscando um pouco mais de conhecimento sobre isso para poder entender. Então eu vou te explicar aqui as formas como você pode entender a alavancagem, beleza? Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. Tem mais de 30 modelos ali para vocês e descontos também. E se você estiver chegando agora, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Bom, eu vou usar aqui como exemplo as ações. Mini índice, mini dólar, você vai encontrar em diversos canais por aí, tem um monte de gente falando, mas aparentemente as pessoas não falam muito sobre como funciona a alavancagem em ações. E eu quero te explicar como isso funciona. O conceito é o mesmo para mini índice, para mini dólar, para ações, para milho e tudo, tá? É o mesmo conceito, mas eu vou explicar aqui com as ações que eu acho que é mais fácil de entender, já que são valores inteiros e que você está vendo aqui exatamente quanto custa o valor de uma ação, beleza? Então, por exemplo, a gente tem aqui Petro 4 e Petro 4 no momento está valendo R$ 28,88. Com a alavancagem, uma das coisas que você precisa entender é a alavancagem não é a mesma para todos os ativos e não é a mesma em todas as corretoras, tá? Então, por exemplo, até a gente está agora em fevereiro de 2021 e eu não sei mais ao certo como é que está a Clear, eu vou verificar, mas até então a Clear estava com uma alavancagem de 50 vezes em alguns ativos, 35 vezes em outro, 40 vezes em outro, 10 vezes em outro. E até fevereiro de 2020, acho que até janeiro de 2020, eles ainda tinham uma alavancagem em alguns ativos de até 200 vezes. E para quem não entende como funciona a alavancagem, talvez isso não faça muito sentido. Acredito que se você não entenda, nesse vídeo vai ficar tudo muito claro. Só que se você estiver usando uma outra corretora, por exemplo, quando eu fui pesquisar, eu usei a Rico. A Rico tinha uma alavancagem de até 8 vezes, enquanto a Clear estava disponibilizando 50, 200 vezes. Acho que na Modal tinha, acho que era até 10 vezes ou algo assim. Também estou chutando aqui, eu não lembro muito da Modal, tá? Mas da Rico e da Clear eu estou falando com total certeza. Então, dependendo da corretora que você estiver utilizando, você tem uma alavancagem diferente. E aí, de repente, você consegue com R$500 operar a Petro 4 numa corretora, mas você não consegue operar em outra com a mesma mão, tá? Então, digamos que você está comprando 500 contratos, né, ou 5 lotes padrão, e aí em uma corretora você consegue e na outra não, mas é o mesmo ativo, é porque a sua corretora tem uma alavancagem diferente. Então, se você estiver passando por isso, entre em contato com a sua corretora para poder saber qual é o nível de alavancagem que você tem, tá? É 5 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 20, 50, você vai saber olhando ou no site ou entrando em contato com o atendente. Uma outra dúvida muito comum é, Maurício, só tem alavancagem para day trade? Eu queria operar swing trade com alavancagem, eu posso fazer? Bom, eu não conheço nenhuma corretora, tá? Eu não pesquisei tanto também, porque são muitas corretoras, mas eu não conheço nenhuma delas das que eu já vi que tem a alavancagem para swing trade em ações. Você consegue fazer o swing trade no mini índice, no mini dólar, por exemplo, e normalmente a margem necessária é de 2.000 e pouco, 3.000 reais por contrato para você dormir posicionado ou alavancado, tá? E nas ações eu até o momento não sei. Se você souber ou a sua corretora tem, deixa aqui nos comentários pra gente saber também, que aí todo mundo vai saber aí, já pode procurar a corretora aí para poder operar também. Existem algumas formas, né, de você entender a alavancagem, isso depende da plataforma, do mercado que você está operando, tem muitas variações aí. Por exemplo, no Forex você tem uma alavancagem em toda a sua conta. Então, digamos aqui, eu vou usar o exemplo do Forex rápido, tá? Só para a gente poder passar por ele. Então, no Forex você consegue até, né, nas corretoras ali, até 500 vezes. Tem algumas que dão até 1.000 vezes. Então, você tem até 500 vezes
a alavancagem. E aí, com 500 vezes, se você tiver, por exemplo, $1.000 na sua conta, ou R$1.000 na sua conta, com 500 vezes da sua conta alavancada, ele está te dizendo que você pode operar um valor equivalente a até R$500.000, porque toda a sua conta está colocada como margem para aqueles ativos, ok? Então, no Forex, ela funciona dessa forma. De repente, se você veio do Forex, você está acostumado com esse método, mas aqui nas ações, pelo menos na nossa bolsa, não é assim que funciona. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, a Clear. Na Clear, a gente tinha alavancagem de 50 vezes, tinha de 40 vezes, de 35 vezes, 15 vezes, 10 vezes, 2 vezes, tinham todos esses. Maurício, mas como assim? No Forex é 500 vezes a conta toda, por que na Clear é diferente? Depende, não é só na Clear, tá? Depende de cada corretora, mas, por exemplo, depende de cada ativo. Então, a Clear, ela disponibiliza que para alguns ativos você possa operar até 50 vezes. Em outros, você pode operar até 10 vezes. Na prática, significa que, se você tiver R$1.000 na sua conta e você quiser operar com toda a sua margem e o ativo tem alavancagem 50 vezes, se você tem R$1.000 na conta, e você está operando ele com 50 vezes, são R$50.000, tá? Então, por exemplo, Petro 4, para você comprar um lote padrão, né, se alguém ainda tem dúvida, um lote padrão é igual a 100 ações vezes a cotação atual, tá? Então, se você comprar agora um lote padrão de Petro 4 a R$ 28,86, você vai ter que comprar 28, tá? Vamos colocar aqui passo a passo, 28,86 vezes 100, porque é um lote padrão. Isso significa que você precisa ter R$ 2.886 em conta para operar Petro 4 se você não tiver alavancado, tá? Então, tem R$3.000 na conta. Quero comprar 100 ações da Petro 4, que é igual a um lote padrão. Posso comprar? Pode, porque você tem R$3.000 e é mais do que a quantidade, né? Mais do que o valor do que custaria a ação. Você está a R$ 28,86, você precisaria de R$ 2.886. Se você tiver R$ 2.500, você pode operar Petro 4? Pode, se você estiver alavancado, beleza? Então esse é o negócio da alavancagem. Você pode utilizar. E aí, se você fosse operar com todos os seus R$1.000 em Petro 4, quantas ações você poderia comprar? Bom, se ela é alavancada em 50 vezes, você teria R$50.000, certo? Dividido pelo valor da ação. Já mudou ali, né? Então vamos colocar 28,91, que é o que está agora. 28,91. Então você poderia operar até 1.729 ações, tá? Então é bem fácil de entender como é que funciona essa forma aqui da alavancagem. Uma coisa que as pessoas ficam em dúvida é: Maurício, quando eu entro alavancado eu tenho que utilizar toda a minha conta? Não, você não precisa. Você pode, por exemplo, em Petro 4 você poderia utilizar até 50 mil. Mas digamos que você queria, como eu falei, você tem ali R$3.000 na conta. Para você comprar ela 100, né, um lote padrão de 100 ações, você precisaria de repente 2.890, mas você vê uma oportunidade legal. Ao invés de operar com 100 ações, você quer operar com 200 ações. Então, digamos aqui que ele ativou o meu sinal de compra ali, seja ele qual for. Eu vou colocar 200 vezes e o valor da minha entrada, R$ 28,91. 28,91. Então, para eu poder operar essa ação na minha conta, eu precisaria ter R$ 5.782. Porém, com a alavancagem, eu poderia operar essas 200 ações, eu estaria movimentando R$ 5.782 e eu não precisaria utilizar o limite de 50 mil que eu teria para essa ação específica, beleza? Então é dessa forma que funciona.
Na Rico, por exemplo, eu sei que quando eu procurei para poder ver, a alavancagem era de até 8 vezes. O que significa que se você tivesse R$1.000 na conta, você poderia operar até R$8.000 daquela ação ou daquelas ações que estão alavancadas em 8 vezes, tá bom? Então, essa é a forma como funciona a alavancagem e é bem simples. Uma outra pergunta que é muito comum é, Maurício, se eu tiver alavancado, digamos, em 10 vezes, o meu ganho também é alavancado em 10 vezes e o meu stop também é alavancado em 10 vezes? Sim, mas isso é um pouco mais... Quando a gente fala assim, fica muito mais complicado do que realmente é. Então eu vou te mostrar aqui um jeito bem simples de entender como é que você faria esse cálculo. Eu estou aqui com esse Trade System, eu vou mudar ele para a gente utilizar um setup como base. O setup vai ser o QQ1, é um setup que eu desenvolvi, é super simples, fácil para iniciante mesmo. Eu vou deixar o link aqui em cima da minha cabeça, lá onde está meu Instagram, aproveita e me segue no Instagram. Eu vou deixar o link aqui em cima para você poder aprender o setup, tá? Que eu vou explicar aqui e se você gostar dele, você pode começar a utilizar. É de graça. Então olha só, no QQ1, digamos que aqui o meu candle 22 me daria uma entrada, tá? Ó, eu tenho aqui a minha entrada 1 centavo, a máxima desse candle é 28,84 e a minha entrada vai ficar 1 centavo acima, a 28,85. A mínima dele é 28,70, então eu vou colocar o meu stop a 28,69. Beleza. Eu vou colocar como é que eu vou calcular então qual é o valor do meu stop? Você vai pegar o preço de entrada menos o preço do stop. É assim que você vai calcular. Então eu vou abrir a calculadora aqui, tá? Você não vai precisar fazer isso sempre, tá? Só para eu poder ilustrar aqui. Então olha só, seria 28,85 menos 28,69. E isso me dá 16 centavos de stop. Então, como é que vai funcionar? Se você estiver operando com o mesmo exemplo, tá? R$1.000 na conta, vai ser impossível você operar Petro 4, porque você precisaria de 2.800 e pouco. Como é que funciona? O lote padrão ele é 100 vezes aquela ação. Então, o seu stop desses 16 centavos, você vai multiplicar pelo número de ações que você estiver operando. Então, se você estiver operando um lote padrão, vai ser 0,16 vezes 100. E aí, o seu stop seria de R$16, porque você está entrando com um lote padrão de 100 ações. A alavancagem te permite alavancar em até 50 vezes, mas você não é obrigado. Então, se você entrasse, por exemplo, com 0,16 vezes, vai entrar com 300 ações, o seu stop seria de R$48, ok? E aí, no caso do QQ1, esse daqui seria o stop, a gente calcularia o nosso alvo aqui com 2 vezes a amplitude do candle, o alvo lá em 29,12. Ele já vai dizer para mim, ou como que eu vou calcular o alvo aqui? Vamos fazer ele aqui também. Seria 29,12 menos o meu valor de entrada, que foi 28,85. Seria 0,27. Então, o meu stop seria em 300, né, porque eu estaria operando com 300, 0,27 vezes 300. No caso, o meu alvo, não, desculpa, stop não, o meu alvo seria de R$81. Então, eu arriscaria 48 para buscar 81. Esse seria o método. Você estaria utilizando a alavancagem? Sim. Isso pareceu extremamente perigoso para você? Não. Por quê? Porque você não está utilizando toda a sua conta para isso. Então, fazendo dessa forma, você está usando ela a seu favor da melhor forma possível, tá? Alavancando bem pouco. A alavancagem que você estaria usando aqui no caso seria, vamos lá, vou arredondar aqui para 28,90. Você estaria utilizando 28,90 vezes 300. Você estaria utilizando basicamente 8,6 vezes o valor que você tem na sua conta, tá? Então, assim, não é esse bicho de 7 cabeças utilizar a alavancagem, ela não é a coisa mais extremamente perigosa que existe, se você souber como utilizar ela, se você entende como ela funciona, tá bom? Porque qual é o grande perigo? É você entrar alavancado e o mercado ir contra você mais de 100% da sua posição.
Porque esse é o ponto que é realmente perigoso. Quando você está alavancado, quando você não está alavancado, vamos lá, você tem R$1.000 em conta, você comprou R$1.000 de ação, a ação caiu 50%, quanto você perdeu? R$500, certo? Você perdeu 50% do valor alocado. Se você tiver alavancado em 2 vezes e a ação cair 50%, o que vai acontecer? Você vai perder 100% do capital que você alocou ali, porque você está alavancado em 2 vezes. Se você está operando em 10 vezes e a ação caiu 50%, você acabou de perder 500% do valor que você colocou naquela ação, tá? Então isso seria o perigoso. No caso do day trade, como isso aconteceria? Se você entra alavancado em 10 vezes numa posição e o preço sobe 1% da variação daquele ativo, você vai lucrar 10% de variação. Esse é o poder da alavancagem. 10% num day trade é extremamente raro de se fazer. Alavancado você consegue, ok? Então, da mesma forma, funciona para o lado negativo. Se você entra alavancado em 10 vezes e você está ali com um stop de 0,5%, se você tomar um stop, você está alavancado em 10 vezes, o seu stop vai ser de 5%, o que é muita coisa para um stop de day trade, tá? Para você aí que está protegendo mais seu capital, que você não está entrando super agressivo, isso é bastante coisa. Então, dessa forma funciona a alavancagem. Por isso você precisa ter cuidado. Se você entra alavancado em 50 vezes e o preço cai 1%, bom, já viu qual é o tamanho do estrago, né? Então, a alavancagem é simples, você pode utilizar ela sim, inclusive você deve utilizar ela se você estiver fazendo day trade, porque você vai poder operar com R$100 na sua conta, com R$200 na sua conta, e você vai poder fazer day trade para poder aprender. É o recomendado? Não. Mas se você estiver aprendendo, o mais provável, vamos ser sinceros, aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo que conseguiu ganhar dinheiro no mercado. Se você está começando, o mais provável é que você vai destruir a sua primeira conta. Se você for destruir, destrói uma conta de R$100, de R$200, não uma de R$1.000. Dessa forma, você vai ter muito mais tempo no mercado, precisando de muito menos capital. Então, se você tiver R$200 e você for operar um ativo que está alavancado em 50 vezes, nós estamos falando de 200 vezes 50, que é igual a R$10.000. Então, você tem R$10.000 para poder movimentar, sabendo que se em algum momento você perder o equivalente a R$200, você tiver R$200 de prejuízo, no caso 170, né, porque tem uma margem aí, depende de cada corretora, mas vamos deixar o mundo perfeito. Se você tiver R$200 de prejuízo, a sua conta vai ser fechada, você vai ser zerado e você não vai perder mais dinheiro. Você vai estar movimentando R$10.000, porém você está limitado a perder só o que você tem de margem na conta, tá? Maurício, mas acontece de pular stop, acontece de ter spread, acontece de ter slippage, acontece de ter leilão. Sim, acontece, exatamente porque acontece isso, você nunca deveria operar com alavancagem máxima. Usa ela de forma inteligente a seu favor, que ela vai ser muito bem-vinda, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que tenha esclarecido. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, porque eu te respondo, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, valeu!